Olá, sou a professora Jaqueline, do componente de comunicação, e hoje a gente vai falar sobre a Agenda 8. E a Agenda 8, ela traz algumas dicas sobre apresentação oral, tá? Então ela vai desde o planejamento até a finalização da apresentação. Bom, eu vou falar especificamente sobre o TCC. Como uma apresentação que vocês terão que apresentar no final do curso, vocês precisam apresentar o TCC, né? Então eu vou falar específico sobre o TCC. Lembrando que as dicas que eu vou dar em relação à apresentação, vocês podem usar para outras coisas, não apenas para o TCC, vocês também podem usar para outras apresentações, tá? Bom, então o que acontece? Logo depois que a gente finaliza nosso trabalho escrito, a parte escrita, entrega para o coordenador, né? Para o coordenador não, para a bancada, né? Para o professor. Depois de todo o trabalho, bom, ainda não terminou, né? Ainda tem uma última parte. Que parte é essa? A apresentação oral. Então, a gente não entrega só o trabalho escrito. A gente também tem que fazer uma apresentação, temos que apresentar nosso TCC. Esse trabalho é um trabalho que ele é apresentado em grupo no final do curso. E agora eu vou passar algumas dicas para vocês, tá? Antes de apresentar o TCC, o que a gente tem que fazer é o seguinte: planejamento, tá? Então tudo está relacionado com planejamento. Planejamento é necessário. E para ajudar vocês na parte do planejamento, o que acontece? Tem eu coloquei aqui algumas perguntas que, respondendo essas perguntas, a gente consegue se organizar. Então planejamento é tudo. Precisa haver um planejamento para a elaboração da apresentação, tá? Primeira coisa, o que se apresentar? Bom, então a gente já sabe que a gente já está focando no TCC, então a gente vai apresentar o TCC. Como a apresentação será feita? Gente, geralmente a apresentação do TCC a gente faz com o uso de slides, que é, por exemplo, exatamente como eu estou fazendo essa apresentação para vocês aqui. Eu estou utilizando os slides para fazer essa apresentação. Então é isso que a gente vai focar hoje. E eu vou passar algumas dicas em relação aos slides para vocês. Por que a apresentação será feita? Bom, então como parte integrante da minha nota do TCC, eu preciso fazer a apresentação oral, né? Preciso fazer a apresentação no TCC. Não é só a parte escrita, a oral também, a parte oral também. Então eu preciso, é parte do trabalho, é parte da nota, né? Então por isso que precisa ser feita. Para quem a apresentação será feita? Bom, a apresentação do TCC ela é feita por uma banca examinadora, né? Que são os professores do curso, né? E a coordenação que vai avaliar o trabalho de vocês. Onde a apresentação será realizada? Então é bem bacana saber aonde a apresentação será realizada. Então, por exemplo, lá na escola, já perguntar e já começar antes da apresentação, fazer uma organização em relação a isso. Então, por exemplo, ir na sala, ver o ambiente que vocês vão ficar, ver a iluminação, checar todos esses itens é importante para vocês ficarem familiarizados com o ambiente, tá? Na hora esse ambiente não vai ser estranho para vocês, isso ajuda muito. Quando e em quanto tempo será realizada? Isso é muito importante, tá? Então a gente precisa organizar o tempo. Então quanto tempo? Geralmente uma apresentação do TCC, lógico que depois vocês vão conferir isso com o orientador de vocês, mas geralmente nós temos 20 minutos para uma apresentação, tá? É importante a gente fazer o planejamento porque aí a gente vai focar e vai organizar o tempo que a gente vai fazer, porque é importante a gente não passar esse tempo, tá? Então, para essa apresentação do TCC, eu coloquei aqui uma sequência, tá? Então eu organizei a sequência e em que pontos que a gente precisa falar. Primeira coisa é a apresentação. Bom, você vai iniciar essa apresentação se apresentando, tá? Então você vai colocar o título do trabalho, você vai falar o seu nome, você vai falar o nome do orientador, você vai falar a instituição, você vai falar o nome da instituição, o nome da série que você pertence, tá? Então você vai fazer uma breve apresentação sua, né? Sou tal aluno, nosso grupo vai apresentar sobre o tema, vai fazer uma breve apresentação. Logo em seguida, você vai falar sobre a introdução. Na parte da introdução, gente, aqui você vai justificar o porquê que você está trabalhando com esse tema. Então, o que te levou a escolher esse tema, tá? Aqui também você vai falar um pouco sobre a metodologia, ou seja, de que forma você conduziu essa pesquisa.
Logo em seguida, você vai fazer o desenvolvimento, tá? Gente, aqui é onde a gente coloca as informações mais importantes que a gente tem, tá? Aqui você vai falar sobre as evidências, as ações e a abordagem que você utilizou. Aqui é de fato onde a gente expõe todo o trabalho realizado. Logo em seguida, você vai falar sobre os resultados, tá? Agora é a hora da gente expor, de falar sobre, né, depois de todo o trabalho que a gente teve na pesquisa, que resultados que eles nos trouxeram, tá? E no final, a conclusão. Então, a conclusão, para fazer a conclusão, a gente faz uma breve retomada de todo o processo da pesquisa e depois a gente destaca como a gente realizou e de que forma o TCC contribuiu para a formação profissional de cada um, ou de que forma que ele pode contribuir para futuras pesquisas, ok? Bom, como eu falei que a gente vai usar, geralmente uma apresentação do TCC, a gente usa slides, né, para fazer essa apresentação. Então, tem algumas dicas em relação aos slides, tá? Então, dica para a produção de slides. Primeiro, gente, cada slide deve conter um cabeçalho indicando o assunto principal. Como eu coloquei aqui, ó, se vocês verem no topo desse slide, tá aqui, Agenda 8, apresentação oral, do planejamento à finalização. Então, a gente coloca um cabeçalho indicando qual que é o assunto, tá? Essa é a primeira dica. A outra é apresentar cada conceito, separar os conceitos por slides. Então, essa separação é super importante. Então, cada slide ele vai apresentar um conceito diferente, tá? A gente precisa fazer essa separação. Eliminar palavras desnecessárias, tá? Lembre que a gente só vai colocar, então, a gente não vai colocar, preferir sempre textos, não colocar texto, é o contrário que eu falei, na verdade, né? Não colocar textos, né? Colocar muita informação em um slide. O ideal é a gente colocar em tópicos, como eu coloquei aqui, né? A gente colocar tópicos, se usar frases, preferir sempre frases curtas, tá? A outra dica é evitar o excesso de efeitos de animação e cores. Não é proibido usar animações e não é proibido usar cores, na verdade é até bacana, mas precisa ter um equilíbrio, tá? Se for em excesso, ela dá um ar de que não é sério, de muita informalidade, o que não é legal. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter um equilíbrio, ok? Cuidado com a ortografia, revise. Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho, né, no final, revisa, vê em relação à ortografia. A dica que eu dou é nunca deixar para a última hora, fazer tudo em cima da hora, porque aí vocês têm tempo de revisar no outro dia. Porque às vezes, no mesmo dia a gente está muito cansado e é meio que vicia, a gente não consegue detectar, a gente não consegue observar os erros que a gente fez, mesmo de ortografia, a gente não consegue ver, né? Então eu terminei meu trabalho hoje, amanhã, né, eu vou olhar, eu vou revisar com mais calma. Uma outra dica é pedir para um amigo, uma outra pessoa do grupo ler, né, porque tem coisas que realmente a gente não consegue ver o nosso próprio erro ali. E aí não é legal, né, um slide com erro de ortografia. Outra coisa é padronizar as cores e fontes. Então veja que esse slide aqui, ele tem todo um padrão, né? Então, o meu cabeçalho ele tem um padrão, o título tem um padrão, né? Tanto eu falo do tamanho da fonte, né? Depois os tópicos ele tem um padrão. Então padronizar ele organiza, tá? Ele deixa o visual mais organizado e assim o seu ouvinte vai poder entender melhor e até você vai poder entender melhor o seu slide, porque o seu slide, o que é o seu slide? Ele é uma cola para você, né? A partir do seu slide você sabe o que você tem que falar, os pontos que você tem que falar, para você não esquecer, e a ordem que você tem que falar, né? Se a gente for gravar, deixar tudo para nossa mente, para nossa memória, né? Na hora da apresentação, possivelmente a gente está nervoso, né? Tem esse item também a ser considerado, e aí a gente não consegue lembrar de tudo, todos os pontos que a gente tem que falar e nem a ordem que tem que falar. Imagina dar aquele branco, né? Então, esqueci o que eu tenho que falar. Então, na verdade, o slide, ele vai pautar a ordem e os pontos que você tem que falar, ok? Bom, tem cuidado com o excesso de cores, tá? Uma dica que eu dou também é assim, o contraste.
tá? Isso é importante. Então, por exemplo, às vezes eu usei uma cor, um plano de fundo que é muito forte, que a cor é muito forte, que é muito escura, e ela não deixa a minha fonte, né, o que eu coloquei, a escrita que eu coloquei, eu não consigo ler direito porque é muito escuro o meu plano de fundo. Então, o ideal é que tenha um contraste bacana. Então, assim, eu vou colocar uma fonte mais escura, né, do que o meu plano de fundo, tá? Ela precisa ficar visível, tá? Precisa ser visualmente legível, tá? E, como eu já tinha falado, usar palavras-chave ou frases curtas, né? Sempre em tópicos, para eu apresentar, para eu fazer a minha apresentação, tá? Um outro recurso que a gente pode usar, gente, é o negrito, é o itálico, é o espaçamento, cores também, elas servem para organizar. Veja que tem uma organização nesse meu trabalho, né? Nesse slide aqui, ó. Então, a agenda, a apresentação oral do planejamento, a finalização. Vejam que está em negrito. Depois, dicas para o título, eu coloquei um pouco, a fonte eu coloquei um pouco maior o tamanho, tá? Depois, eu organizei com espaço. Então, assim, espaços, itálicos, negritos, cores, elas também servem para classificar e organizar as informações. Visualmente, elas organizam, tá? Vocês também podem usar alguns recursos visuais, como gráficos, fotos e ilustrações. São muito bem-vindos, tá? Só cuidado com o exagero. Lembra-se, tem uma palavra-chave aqui, quando a gente vai formular os nossos slides. A palavra-chave é equilíbrio, tá? Outra coisa é calcular os números de slides de acordo com o tempo da apresentação. Então, uma dica é o seguinte: se eu tenho 20 minutos de apresentação, eu posso fazer um slide por minuto, né? Mesmo assim, é bacana eu treinar e ver quanto tempo eu vou levar para isso, né? Então, se eu acho que eu vou, em 1 minuto eu sou capaz de apresentar cada slide, eu posso fazer até 20 slides. Mas assim, também a gente tem que tomar cuidado para não colocar muitos slides, tá? Porque aí também fica um pouco cansativo. Mas eu preciso calcular o número de slides de acordo com o tempo. O que não pode acontecer é assim: eu tenho 20 minutos de apresentação e eu apresento em 5 minutos, isso não é legal. Ou eu tenho 20 minutos de apresentação e eu passo muito do tempo, eu apresento em meia hora, 10 minutos depois. Isso demonstra desorganização, tá? Então eu preciso calcular esse tempo, tá? Eu falei em 20 minutos, 20 slides para 20 minutos, mas assim, 20 slides é um número muito grande, tá? É uma quantidade muito grande de slides. Não é bacana também a gente encher muito de slides, precisa tomar cuidado com isso, só reformulando meu pensamento, tá? Temos uma pergunta. É possível melhorar o meu currículo com o TCC, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. É verdadeiro. A gente pode sim melhorar nosso currículo com o TCC. Na verdade, gente, o TCC ele é considerado um cartão de visita, né, para o mercado de trabalho. Imagina que você não tem experiência de trabalho, você não tem experiência no mercado de trabalho. Mas a firma que está contratando, a empresa que está contratando, ela pede experiência exatamente naquilo que você está estudando, que você está fazendo essa pesquisa. Então, você pode usar isso como cartão de visita. Olha, eu não tenho experiência no mercado de trabalho, mas eu estou estudando sobre isso. Inclusive, isso foi o tema do meu TCC, né? E também isso pode servir depois para você publicar um artigo e continuar seus estudos em relação a isso. Então, ele melhora sim, tá? É possível melhorar sim o currículo com o TCC, tá? Você pode indicar isso, inclusive, no seu currículo. É algo bacana que se faz. Bom, gente, continuando, vamos falar um pouquinho agora. Então, a gente estava falando sobre a elaboração dos slides. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre, de fato, como apresentar, tá? A gente vai treinar a apresentação. Então, olha só. Primeira dica que eu dou é simular a nossa apresentação. Então, gente, antes de toda a apresentação, é necessário a gente simular a nossa apresentação. Quando a gente simula a nossa apresentação, a gente organiza melhor o nosso tempo. Então, a gente vê se realmente aquele tempo vai dar para eu apresentar certo. De repente, a gente acha possíveis erros, tá? Durante você está simulando, você pode simular.
Você pode chamar os amigos para você apresentar o seu grupo, como o seu TCC vai ser apresentado em grupo, chama o seu grupo, né? O próprio grupo dá um feedback, organiza as coisas, ou apresenta para sua família, ou grava você apresentando, depois você assiste. Então você pode ver possíveis erros, você pode organizar e corrigir algumas coisas, tá? E também o controle de tempo. Então assim, simular, praticar a apresentação antes de apresentar, tá? Bom, uma coisa importante, uma outra dica importante que eu dou, pessoal, é em relação a cópias, fazer cópias de da apresentação em diversos tipos de mídia. Então, o que acontece? Imagina que no dia eu vou apresentar meu TCC e eu fiz uma cópia no pendrive, né? E aí eu cheguei lá e o meu pendrive, o computador não abre, não lê, não sei por que razão, não lê aquele pendrive. E aí eu só tenho aquela cópia e eu não consigo apresentar. Então isso é algo que não pode acontecer. Então eu tenho que ter uma cópia no meu e-mail, manda uma cópia para o seu e-mail, porque se tiver internet, eu vou só fazer uma cópia e vou mandar para o meu e-mail, eu chego lá e apresento, está tudo no meu e-mail. Aí eu chego lá no dia para apresentar e não tem conexão de internet. Tá? Então é importante a gente ter cópias da apresentação em diversos tipos de mídia. Manda para o e-mail, faz uma cópia no pendrive, grava no DVD, tá? Grava em um outro pendrive, porque às vezes o computador não lê um pendrive, mas lê o outro pendrive, tá? É importante isso, porque se você não apresentar no dia, você vai perder, né? Às vezes por causa de um detalhe que faz toda a diferença. Uma outra dica é salvar a cópia do TCC em arquivos de formatos diferentes, tá? Porque para evitar do computador, aquele computador não lê esse tipo de arquivo. Então faz, tá, em diferentes formatos. Salva ele em diferentes formatos para evitar esses possíveis problemas, tá? Isso é uma dica, porque às vezes acontece isso. Bom, durante a apresentação, algumas dicas que eu dou fale devagar, olhando para a plateia, né? Então, assim, a gente tem a questão do nervosismo na apresentação, né? Então, a gente precisa respirar. Então, a dica que eu dou é respirem, né? Tenta olhar para o seu público, né? Não olhar para o chão, não olhar para cima, né? Olha para o seu público. Então, você vai apresentar para os seus professores, olha para os seus professores. É lógico que você também precisa olhar para a sua apresentação, né? Para o slide. Então, você também tem que ficar de uma forma, cuidado para não ficar de costas para o seu público, tá? Geralmente, o slide está atrás de você, e aí você fica né, assim e fica de costas, né? Então, lógico que você tem que observar, imagina que aqui meu slide está, né, nessa parte. Eu preciso observar os tópicos que eu vou falar, porque é minha organização, né? As minhas anotações, meus slides são as minhas anotações, né? Então, eu posso virar meio de lado, depois me voltar, olho e retorno para o meu público. Então, é bacana você ter um contato com o seu público, tá? De novo, coloquei essa pauta de novo, fica atento com o tempo da apresentação. Gente, lembrando que assim, quando a gente ensaia, quando a gente pratica a apresentação, quando a gente tá confiante, menos nervoso a gente fica. É muito difícil a gente não ficar nervoso numa apresentação do TCC. Teve muito trabalho envolvido, é o último trabalho a ser entregue, a gente está cansado depois de tudo, a finalização de uma etapa. É muito importante, é muito difícil não ficar nervoso, né? Envolve coisas até emocionais, né? Mas assim, quanto mais você praticar, quanto mais seguro você tiver sobre a sua apresentação, menos nervoso você vai ficar, tá? Por isso que é importante a gente dominar as informações. Eu preciso dominar aquele tema, porque aí geralmente no final da apresentação, então tem um espaço para abertura de algumas perguntas, então os professores vão fazer perguntas sobre o tema, né? Então se você domina o tema, você vai responder uma boa e você não vai ter essa questão do nervosismo, tá? Então essa é a questão, quanto mais você tiver treinado, quanto mais você entender, quanto mais você dominar a informação
mais seguro você ficará, melhor vai ficar a sua apresentação. Uma outra dica também, gente, é em relação ao grupo, tá? Então, o grupo tem que funcionar como um grupo, realmente, como uma família. Se eu vou apresentar, eu não vou estudar só a minha parte, eu não vou saber só sobre a minha parte, eu vou saber sobre o tema em geral. Por quê? Porque se meu colega, na hora da apresentação, se ele dá um pânico, ele para, ele não consegue mais apresentar, eu ajudo ele, eu consigo ajudar ele, eu consigo falar uma palavra-chave, eu consigo falar uma frase para ele, consigo dar continuidade até ele se restabelecer e voltar à apresentação dele, tá? E isso demonstra que o grupo está integrado, isso é muito bacana. E não tem problema nenhum na hora da apresentação. Nossa, putz, entrei em pânico, não sei o que eu vou falar, tal. Olhei pro meu colega, né? Meu colega tá ali, ele sabe, ele às vezes uma palavrinha que ele fala, uma palavra-chave, obrigada, né? Isso acontece. Isso é uma coisa bacana, mostra integração, porque assim, imagina, cada um só sabe a sua parte. E aí no dia acontece alguma coisa e eu não vou apresentar, sei lá. E o grupo, então, se um aluno falta, alguém tem que substituir aquele aluno, né? Então, tem que ter integração. Você tem que saber sobre o tema completo e não parcial, tá? É lógico que na apresentação a gente divide os temas e cada um fica com um tema para apresentar. Isso não quer dizer que você vai dominar só o seu tema. Você precisa dominar integral o trabalho, até para você poder apoiar o seu colega em uma necessidade, ok? É isso, aí temos mais uma pergunta, né? Professora, plágio reprova? Gente, por incrível que pareça, essa é uma pergunta que os meus alunos sempre fazem em relação ao plágio. A gente já discutiu o que é o plágio aqui, né? Eles sempre falam, plágio reprova? Reprova, gente. E não só reprova, como você também pode ficar, de repente, sofrer um processo judicial. Porque como a gente já falou, o plágio é considerado crime. Ok? Pessoal, essa agenda termina aqui. Vejo vocês na próxima agenda. É a última agenda da parte... agora, na próxima agenda, a gente vai começar a falar sobre a língua inglesa, tá? Então, a gente vai mudar um pouco as abordagens. Agora, a partir da próxima agenda, a agenda 9, a gente vai começar o estudo da língua inglesa. Ok? Espero ter ajudado vocês com as dicas. Obrigada, tenham um bom dia.